Guerreiros da vida, bem-vindos a uma história que o irá gelar até aos ossos. Antes de nos aprofundarmos, digam-nos nos comentários de que país estão a ver. Adoramos saber onde está a nossa família global. E se é novo por aqui, não se esqueça de subscrever. O seu apoio ajuda-nos a trazer-lhe mais contos épicos de vingança e superação. Desfrute da audição. Eles mantiveram as folhas de outono esmagadas debaixo dos meus pés, enquanto eu ficava imóvel atrás da janela da cozinha da minha mãe. O meu filho de 11 anos, Léo, apertava a minha mão com tanta força que doía. Mas nada se comparava à dor que me rasgava o peito, enquanto eu ouvia as duas pessoas em quem mais confiava neste mundo destruírem tudo o que eu pensava saber sobre amor, lealdade e família. Ela está tão desfeita, Margaret. Sempre a chorar, sempre carenciada. Não aguento mais. A voz do meu marido, David, filtrou-se pelo vidro como uma faca no meu coração. A gargalhada da minha mãe foi afiada e cruel. Eu disse-te para não te casares com ela, não disse? Eu sempre disse que ela era demasiado fraca para um homem como tu, demasiado danificada. As palavras atingiram-me como golpes físicos. As minhas pernas ficaram fracas. Léo olhou para mim com olhos confusos, sentindo que algo horrível estava a acontecer, mas sem perceber o quê. Pus um dedo nos lábios, dizendo-lhe para ficar quieto, mesmo enquanto o meu mundo inteiro desmoronava à nossa volta. O dinheiro do seguro da morte do pai dela valeu a pena por um tempo, continuou David, com a voz tão casual como se estivesse a discutir o tempo. Mas já quase acabou. Estou farto de fazer de marido carinhoso para alguém tão patético. Eu tive de agarrar o caixilho da janela para não cair. O dinheiro do seguro. O dinheiro que eu pensava que estávamos a poupar para a faculdade do Léo. O dinheiro que supostamente garantiria o nosso futuro. Ele tinha estado a usar-me todo este tempo. O que vais fazer em relação a isso? A minha mãe perguntou. Eu podia ouvir a excitação na voz dela, como se estivesse a gostar da conversa. Vou deixá-la, levar tudo. Ela é tão fraca e desfeita que nem sequer vai lutar. Apenas vai chorar e aceitá-lo como sempre faz. Foi então que algo dentro de mim morreu. A parte de mim que ainda acreditava na bondade, no amor, na família. Mas das cinzas, outra coisa nasceu. Algo frio e calculista. Algo que garantiria que David e a minha mãe aprendessem exatamente o que acontece quando subestimam uma mulher que não tem nada a perder. Afastei Léo da janela e voltei silenciosamente para o meu carro, com a mente já a planear. Eles pensavam que eu era fraca. Pensavam que eu estava desfeita. Estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. Não se esqueça de gostar deste vídeo e partilhá-lo se ficou viciado. O seu apoio é vital para nós. 3 meses antes, eu estava a viver o que pensava ser uma vida perfeita. Bem, tão perfeita quanto a vida podia ser para alguém como eu. O meu nome é Sarah e passei a maior parte dos meus 32 anos a acreditar que não era boa o suficiente para as coisas boas que me aconteciam. A manhã que mudaria tudo começou como qualquer outra terça-feira. Acordei na nossa casa aconchegante de 3 quartos na Maplewood Lane, a mesma casa que David e eu tínhamos comprado quando Léo tinha apenas 2 anos, a mesma casa onde eu pensava que envelheceríamos juntos. David já estava de pé, banhado e vestido com o seu uniforme de trabalho azul. Ele tinha uma pequena empresa de construção e era bom nisso. Todos na cidade de Clearwater Creek o respeitavam. Ele era o tipo de homem que outros homens queriam ser amigos e que as mulheres achavam atraente. Eu nunca percebi bem o que ele via em mim. "Bom dia, linda", disse ele, beijando a minha testa enquanto eu entrava na cozinha com o meu velho roupão. "O café está pronto." Sorri para ele, com o coração a palpitar,
tal como desde o nosso primeiro encontro há 12 anos. Mesmo depois de todo este tempo, mesmo através de todos os momentos difíceis que tínhamos enfrentado, eu ainda me sentia sortuda por ser casada com David. O Léo já acordou? Perguntei, servindo-me uma chávena de café e adicionando o creme que David tinha deixado fora para mim. Ele sempre se lembrava dessas pequenas coisas, ou assim eu pensava. Ainda a dormir. Eu vou acordá-lo em alguns minutos. David verificou o relógio. Tenho aquele grande trabalho a começar hoje. A remodelação da casa dos Martinez. Posso chegar a casa tarde esta noite. Eu assenti, habituada às suas longas horas. O negócio da construção era imprevisível, especialmente numa pequena cidade como Clearwater Creek. Tínhamos aprendido a aproveitar ao máximo o tempo que tínhamos juntos. A mãe ligou ontem, eu disse, mexendo o meu café. Ela quer que a gente a visite este fim de semana. Já faz um tempo. A expressão de David mudou por um segundo. Algo brilhou nos seus olhos, mas desapareceu tão rapidamente que eu pensei ter imaginado. Claro, querida, o que tu quiseres. Olhando para trás agora, eu devia ter prestado mais atenção a esse momento. Devia ter notado como a voz dele soou diferente quando ele concordou. Devia ter visto como a mandíbula dele se contraiu. Mas eu estava tão ocupada a ser grata por o meu marido e a minha mãe se darem bem que perdi todos os sinais de aviso. Léo entrou na cozinha então, o cabelo escuro bagunçado em todas as direções. Aos 11 anos, ele era só braços e pernas, a crescer tão rápido que eu mal conseguia mantê-lo com roupas que lhe servissem. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Ele agarrou uma fatia de torrada do balcão e deu uma grande dentada. Mais devagar, miúdo. Ri. O pequeno almoço não vai a lado nenhum. David bagunçou o cabelo de Léo. Ouve a tua mãe, filho. Ela sabe do que está a falar. A maneira como ele disse, tão calorosa e amorosa, fez o meu peito inchar de emoção. Esta era a minha família. Estas duas pessoas eram o meu mundo inteiro. Sem eles, eu não era nada. Ou assim eu pensava então. David saiu para o trabalho com o seu beijo habitual e eu amo-te à porta. Léo apanhou o autocarro escolar a tempo e eu instalei-me na minha rotina habitual de limpar a casa, lavar roupa e preparar-me para o meu trabalho a tempo parcial na biblioteca local. Adorava trabalhar na biblioteca. Era tranquilo e pacífico, e eu podia ajudar as pessoas a encontrar livros que poderiam mudar as suas vidas, da mesma forma que os livros tinham mudado a minha. Ler tinha sido a minha fuga. Crescer numa casa onde a minha mãe criticava tudo o que eu fazia. Os livros mostraram-me que havia outras maneiras de viver, outras maneiras de ser. A minha supervisora, a SRA, Davis, estava a arrumar devoluções quando eu cheguei. Bom dia, Sarah. Estás com bom aspecto hoje. A SRA. Davis era uma das poucas pessoas que me fazia sentir valorizada. Ela tinha cerca de 60 anos, com olhos gentis e uma maneira de falar suave que me lembrava da avó que eu nunca tive. Obrigada, SRA. Davis, como foi a sua semana? Maravilhosa, querida. O meu neto veio visitar-me. Ele tem mais ou menos a idade do Léo. Sabes, vocês dois deviam encontrar-se alguma vez. Sorri e assenti, mas por dentro senti aquele nó familiar de ansiedade. Fazer planos com outras famílias significava arriscar que eles vissem o quão desfeita eu era. E se Léo ficasse envergonhado por mim? E se os outros pais pensassem que eu não era boa o suficiente? A manhã passou sem incidentes. Ajudei uma jovem mãe a encontrar livros de imagens para o seu filho pequeno. Ajudei um homem idoso com a sua pesquisa de árvore genealógica e arrumei as novas chegadas de ficção. Tarefas simples, mas que me faziam sentir útil. Eu estava a rearranjar a secção infantil quando ouvi a SRA. Davis a falar com outra bibliotecária, Carol, na secretária principal. Eu vi o David na cafetaria ontem por volta da hora do almoço
estava Carol a dizer. Ele estava com a Margaret e pareciam bastante aconchegantes, se é que me perguntas. As minhas mãos congelaram no livro que eu estava a segurar. Margaret era o nome da minha mãe. A sério? A SRA. Davis pareceu surpresa. Eu não sabia que eles se conheciam assim tão bem. Oh, eles parecem conhecer-se muito bem, disse Carol, com aquele tom que as pessoas usam quando estão a insinuar algo sem o dizer diretamente. O meu coração começou a bater mais rápido. Provavelmente havia uma explicação inocente. Talvez David tivesse encontrado a minha mãe em algum lugar e eles tivessem decidido almoçar. Talvez estivessem a planear uma surpresa para mim. Mas uma sensação fria instalou-se no meu estômago de qualquer maneira. Tentei concentrar-me no meu trabalho pelo resto do dia, mas as palavras de Carol continuavam a ecoar na minha mente. Eles pareciam bastante aconchegantes, se é que me perguntas. Quando fui buscar Léo à escola, quase lhe perguntei se ele queria ir de carro até ao local da construção para ver o pai dele. Mas algo me parou, uma sensação que eu não conseguia nomear. Naquela noite, David chegou a casa perto das 10. Ele parecia cansado, as suas roupas empoeiradas do trabalho. Desculpa, querida. Dia longo. Ele beijou a minha bochecha rapidamente e foi para o banho. Como está o trabalho dos Martinez? Mas quando olhei pela janela, notei que a carrinha dele estava completamente limpa. Sem pó, sem sujidade. Nada que indicasse que ele tinha estado a fazer trabalho de construção o dia todo. Naquela noite, enquanto David dormia ao meu lado, eu olhei para o teto e tentei afastar os pensamentos que se insinuavam na minha mente. David amava-me. Ele tinha me escolhido. Tínhamos uma boa vida juntos. Mas a dúvida, uma vez que se enraiza, é difícil de matar. As semanas seguintes passaram numa névoa estranha. Na superfície, tudo parecia normal. David ia trabalhar. Léo ia para a Santa Escola. Eu ia para a biblioteca. Jantávamos juntos a maioria das noites. Víamos televisão como família nos fins de semana. Mas por baixo, algo tinha mudado. Encontrei-me a prestar atenção a coisas que nunca tinha notado antes. A maneira como David, por vezes, parecia distraído durante as conversas. Como ele tinha começado a levar o telefone para todo o lado, até para a casa de banho. O facto de ele ter mudado a sua senha e inclinado o ecrã para longe de mim quando o usava. Pequenas coisas. Coisas que poderiam ter explicações inocentes. Mas elas somavam-se. Eu também comecei a notar coisas sobre a minha mãe. Como ela parecia sempre saber detalhes sobre o trabalho de David que eu não tinha partilhado com ela. Como ela perguntava primeiro sobre ele sempre que eu ligava, antes de perguntar sobre Léo ou sobre mim. Como está o David com aquele grande projeto de construção? Ela perguntava. Mas eu não lhe tinha falado sobre nenhum grande projeto de construção. Quando mencionei isso a David, ele apenas encolheu os ombros. Ela provavelmente ouviu falar na cidade. Sabes como as pessoas falam em Clearwater Creek? Isso era verdade. Clearwater Creek era o tipo de cidade pequena onde todos conheciam os negócios de todos os outros. Mas ainda parecia estranho. Então chegou o dia que mudou tudo. Era uma quinta-feira no início de novembro. Léo tinha meio-dia na escola, por causa das reuniões de professores, e eu tinha tirado a tarde de folga da biblioteca para passar tempo com ele. Podemos ir visitar a avó Margaret? Léo perguntou, enquanto estávamos sentados à mesa da cozinha a partilhar uma sanduíche de queijo grelhado. A minha mãe sempre insistiu que Léo a chamasse de avó Margaret, em vez de apenas avó. Ela dizia que soava mais sofisticado. Eu pensava que soava frio, mas nunca discuti sobre isso. Não sei, querido. Devíamos ligar primeiro para ter a certeza de que ela está em casa. Mas quando tentei ligar para o telefone fixo da minha mãe, foi direto para o correio de voz. O seu telemóvel fez o mesmo. Talvez ela esteja a fazer compras, sugeriu Léo. Podíamos simplesmente passar de carro e ver se o carro dela está lá.
A minha mãe vivia a cerca de 20 minutos de distância, na casa onde eu tinha crescido. Um lugar pequeno e arrumado com um jardim do qual ela se orgulhava. Uma vizinha que ela conhecia há 30 anos. Está bem, eu concordei. Mas se ela não estiver em casa, voltamos outro dia. A viagem para a casa da minha mãe foi silenciosa. Léo tagarelava sobre a escola e os seus amigos, e eu ouvia a meio enquanto absorvia a paisagem de outono. As folhas estavam no seu auge, pintando o mundo em tons de ouro e carmesim. Mas quando viramos para a rua da minha mãe, o meu sangue gelou. A carrinha de David estava estacionada na garagem da minha mãe. Estacionei do outro lado da rua. As minhas mãos tremiam no volante. Léo olhou para cima do seu console portátil, confuso. Por que paramos? Aquela não é a carrinha do pai? Sim, consegui dizer. É. A minha mente correu através de possíveis explicações. Talvez David estivesse a ajudar a minha mãe com algo em casa. Talvez o lava-louças dela estivesse a vazar. Ou o telhado precisasse de reparação. Devíamos entrar? Léo perguntou. Em 1 minuto, eu disse. Só quero descobrir o que está a acontecer primeiro. Algo no fundo do meu estômago gritou perigo. Todos os instintos que eu tinha me diziam para não ir àquela porta, para não bater, para não anunciar a nossa presença. Caminhamos silenciosamente para a parte de trás da casa. A janela da cozinha da minha mãe dava para o quintal, e eu sabia, por anos de experiência de infância, que se podia ouvir conversas lá dentro muito claramente daquele local. O que eu ouvi destruiu o meu mundo. Ela está tão desfeita, Margaret. Sempre a chorar, sempre carenciada. Não aguento mais. A voz de David soou cansada, frustrada, como se ele estivesse a falar de um fardo que ele tinha carregado por demasiado tempo. Eu disse-te para não te casares com ela, não disse? A voz da minha mãe foi afiada com satisfação. Eu sempre disse que ela era demasiado fraca para um homem como tu, demasiado danificada. Eu agarrei o caixilho da janela com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. O meu filho de 11 anos, Léo, apertou a minha mão com a mesma força, como se ele entendesse o que estava a acontecer. O dinheiro do seguro da morte do pai dela valeu a pena por um tempo, continuou David. Mas já quase acabou. Estou farto de fazer de marido carinhoso para alguém tão patético. O mundo inclinou-se. O meu pai tinha morrido num acidente de carro há 3 anos, deixando-me um significativo pagamento do seguro de vida. Dinheiro que David e eu supostamente estávamos a poupar para o futuro do Léo. Dinheiro que supostamente seria a nossa rede de segurança. O que vais fazer em relação a isso? A minha mãe perguntou, e eu podia ouvir a excitação na voz dela. Vou deixá-la. Levar tudo. Ela é tão fraca e desfeita que nem sequer vai lutar. Apenas vai chorar e aceitá-lo como sempre faz. Eles ambos riram então. Eles riram da minha dor, da minha fraqueza, da minha natureza confiante. Quando? A minha mãe perguntou. Em breve. Talvez depois das festas. Não quero arruinar o Natal do Léo. O miúdo não merece isso. És demasiado mole, a minha mãe disse. Ele tem sido uma desilusão desde o dia em que nasceu. Fraco, tal como o pai dele. Pelo menos o pai dele teve a decência de morrer e deixar-lhe algum dinheiro. Foi então que algo dentro de mim se quebrou. Não se partiu em pedaços. Partiu como um elástico esticado demais. O meu pai tinha sido um homem bondoso e gentil, que amava livros e que me ensinou que eu era digna de amor. A minha mãe tinha passado a minha infância inteira a comparar-me desfavoravelmente com outras crianças, a dizer-me que eu não era inteligente o suficiente, ou bonita o suficiente, ou forte o suficiente para nada de bom. Eu tinha acreditado nela. Eu tinha passado a minha vida adulta inteira a ser grata por David me ter escolhido. Danificada, fraca e patética. Mas agora eu sabia a verdade. Ele não me tinha escolhido.
Ele tinha escolhido o dinheiro do meu pai. E a minha mãe não tinha sido apenas crítica. Ela tinha estado ativamente a trabalhar para destruir a minha autoestima, para que quando este momento chegasse, eu estaria demasiado desfeita para lutar. Voltei para o carro com as pernas a tremer. Léo olhou para mim com preocupação. Mãe, estás bem? Estás muito pálida. Estou bem, querido, eu disse com a minha voz surpreendentemente firme. Mudança de planos. Vamos para casa. Mas e a carrinha do pai? Não devíamos dizer olá? O pai está ocupado a ajudar a avó Margaret com algo. Vemo-lo em casa. Enquanto eu me afastava de carro da casa da minha mãe, com Léo a tagarelar no banco de trás, a minha mente já estava a trabalhar, a planear, a calcular. Eles pensavam que eu era fraca, pensavam que eu apenas choraria e aceitaria o que eles me fizeram. Eles estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. O que farias nesta situação? Deixa-nos saber a tua opinião nos comentários. Queremos saber o que os nossos espectadores pensam. Naquela noite, eu fiz algo que não fazia há anos. Eu realmente olhei para mim mesma no espelho da casa de banho. A mulher que olhava de volta tinha 32 anos, mas parecia mais velha, cansada. O seu cabelo castanho estava preso no mesmo rabo de cavalo simples que ela usava há uma década. Sem maquilhagem, porque David sempre disse que gostava de mim natural. Roupas práticas e discretas, porque qualquer outra coisa parecia estar a pedir atenção que eu não merecia. Ela parecia exatamente o que era. Uma mulher que tinha passado a sua vida adulta inteira a tentar ser pequena, quieta e grata pelas migalhas de amor que as pessoas lhe davam. Mas por trás dos meus olhos castanhos simples, algo novo estava a arder. Algo que tinha estado adormecido por demasiado tempo. David chegou a casa por volta das 11, tal como ele disse que faria. Ele beijou a minha bochecha. Ele perguntou sobre o meu dia. Ele falou comigo sobre a sua agenda ocupada para amanhã. O ato de marido perfeito. Naquela noite, depois de David adormecer, eu levantei-me e fui para o nosso escritório em casa. Mantínhamos todos os nossos registros financeiros num arquivo lá. Registros que David tratava inteiramente, porque eu era demasiado emocional para lidar com assuntos de dinheiro. O que eu encontrei foi pior do que eu tinha imaginado. O dinheiro do seguro do meu pai. $150,000, que supostamente seriam para o fundo de faculdade do Léo, estavam quase todos esgotados. $50,000 tinham sido transferidos para uma conta que eu não reconhecia. Outros $30,000 tinham sido retirados em dinheiro nos últimos 6 meses. O resto tinha sido gasto em coisas que não faziam sentido. $20,000 para melhorias em casa que nunca foram feitas. $15,000 para equipamento de negócios para a empresa de construção de David. Milhares mais para despesas que eu não conseguia identificar. Sentei-me naquele escritório até ao amanhecer, a passar por cada papel, cada extrato, cada recibo, a construir uma imagem de quão completamente eu tinha sido traída. Quando o sol nasceu, eu sabia 3 coisas com certeza. Primeiro, David tinha estado a roubar sistematicamente de mim por meses, provavelmente a planear a sua estratégia de saída. Segundo, a minha mãe tinha estado a par disso desde o início. Os registros telefônicos mostravam dezenas de chamadas entre eles. Muitas vezes durante os tempos em que David me tinha dito que estava a trabalhar. E terceiro, eles tinham me subestimado severamente. Na manhã seguinte, eu fiz algo que não fazia há muito tempo. Eu liguei para o trabalho a dizer que estava doente. Não porque eu estivesse realmente doente, mas porque eu tinha coisas para fazer. Coisas importantes. Depois de David sair para o trabalho e Léo sair para a escola, eu dirigi-me ao banco. O nosso banco, onde eu era cliente há 12 anos, onde os caixas me conheciam pelo nome.
Bom dia, SRA Jackson, disse Carol, a caixa principal. Como posso ajudá-la hoje? Preciso de falar com alguém sobre as minhas contas, eu disse. Todas elas. O que eu aprendi nessa reunião mudou tudo. A conta que eu não reconhecia, aquela com 50,000 dólares do meu dinheiro, era uma conta conjunta para David e a minha mãe. Eles tinham-na aberto há 3 meses. Esta é definitivamente a sua assinatura na autorização para mover fundos, explicou o gerente do banco, o Sr. Peterson. Mas se a senhora não se lembra de assinar isto... eu lembro-me agora, menti suavemente. Eu só queria verificar o saldo. O Sr. Peterson pareceu aliviado. Os bancos odeiam disputas familiares, especialmente quando grandes somas de dinheiro estão envolvidas. Mas eu não ia fazer disto um problema de banco. Eu ia tratar disto eu mesma. A minha próxima paragem foi a biblioteca, mas não para trabalhar. Eu precisava de usar os computadores para pesquisa, que não pudesse ser rastreada até ao meu computador em casa. Passei horas a aprender sobre a lei de divórcio no nosso estado, sobre a divisão de bens e custódia de crianças, sobre o que acontece quando um cônjuge pode provar que o outro tem estado a esconder dinheiro. Mas mais importante, eu aprendi sobre um tipo diferente de lei, o tipo que lida com fraude, peculato e roubo. Levar dinheiro de contas sem permissão, mesmo entre cônjuges, ainda era roubo se pudesse provar que o dinheiro tinha sido obtido sob falsas pretensões. E eu podia provar isso. Quando fui buscar Léo à escola, eu tinha o início de um plano, não apenas para recuperar o meu dinheiro, mas para ter a certeza de que David e a minha mãe pagariam pelo que me tinham feito. Mas eu tinha de ser inteligente sobre isso. Eles pensavam que eu era fraca e emocional. Essa ia ser a minha maior vantagem. Como foi a escola hoje? Perguntei a Léo enquanto dirigíamos para casa. Boa. Estamos a aprender sobre a Guerra Revolucionária na aula de História. Sabias que, às vezes, os colonos fingiam ser leais aos britânicos, enquanto estavam, na verdade, a planear lutar contra eles? Pela boca dos mais pequenos. Isso é muito interessante, querido. Às vezes, a melhor maneira de vencer uma guerra é deixar os teus inimigos pensarem que já venceram. Naquela noite, eu cozinhei o jantar favorito de David, guisado de carne com batatas e cenouras. Eu usei o vestido vermelho que ele me tinha elogiado no nosso aniversário. Eu sorri e ri das piadas dele, e perguntei-lhe sobre o seu dia com o que parecia ser interesse genuíno. Pareces feliz esta noite, ele disse, esticando a mão para apertar a minha. Eu estou feliz, eu disse, e não foi uma mentira total. Pela primeira vez em meses, eu tinha um propósito, um plano, uma razão para me levantar de manhã. Eu estava a pensar, continuei. Talvez devêssemos convidar a minha mãe para jantar este fim de semana. Já faz um tempo que não passamos tempo todos juntos. Algo brilhou nos olhos de David. Isso parece ótimo, querida. Tenho a certeza que a Margaret adoraria isso. Margaret. Não a tua mãe ou mãe, como ele costumava dizer. Margaret. Como se eles fossem próximos. Como se eles se conhecessem bem. O que, claro, eles conheciam. Sim, eu ligo-lhe amanhã. Naquela noite, enquanto David dormia ao meu lado, eu olhei para o teto e planeei a próxima fase da minha vingança. Eu agora tinha evidências, conversas gravadas, que tornariam claro que eles estavam a ter discussões secretas sobre coisas que eles estavam a esconder de mim, gravações de vídeo da sua linguagem corporal e interações. Mas eu precisava de mais. Eu precisava de prova do roubo financeiro. Eu precisava de documentação do caso deles. Porque eu tinha a certeza agora que era isso que era. Mais importante ainda, eu precisava que eles se incriminassem totalmente. E eu sabia exatamente como fazer isso acontecer. A oportunidade veio mais cedo do que eu esperava. Na quarta-feira seguinte, David anunciou que estaria a trabalhar até tarde novamente. Grande prazo no trabalho dos Martinez,
ele disse, beijando a minha testa no pequeno almoço. Posso não chegar a casa até depois da meia-noite, mas quando passei de carro pela casa dos Martinez na hora do almoço, não havia carrinhas de trabalho lá. Nenhum sinal de atividade de construção. Naquela noite, depois de Léo estar na cama, eu fiz algo que teria parecido impossível há apenas um mês. Eu entrei no meu carro e dirigi até ao estaleiro de construção onde David guardava o seu equipamento. A carrinha dele não estava lá, e as luzes estavam apagadas, e não havia sinais de atividade. De lá, eu dirigi para a casa da minha mãe. A carrinha de David estava na garagem dela. Desta vez, eu estava preparada. Estacionei a 2 quarteirões de distância e voltei a pé, ficando nas sombras. Eu tinha o meu gravador digital num bolso e o meu telemóvel no outro, pronta para tirar fotos se eu precisasse. A conversa que eu ouvi naquela noite foi o último prego no caixão deles. Quando é que vais contar-lhe? A voz da minha mãe era afiada com impaciência. Depois do Natal. Eu prometi ao Léo que lhe daria um bom Natal. És demasiado mole, ela não merece consideração. Olha, Margaret, eu sei que estás ansiosa para que isto acabe, mas eu tenho que pensar no meu filho. O teu filho ficará melhor sem aquela mulher patética a arrastá-lo para baixo. Ambos ficarão. Houve uma longa pausa. Então, a voz de David novamente, mais baixa. Às vezes eu penso em como as nossas vidas poderiam ter sido se eu apenas tivesse te escolhido desde o início em vez de me contentar com ela. A risada da minha mãe foi baixa e satisfeita. Mais vale tarde do que nunca, querido. Quando estiveres livre dela, podemos finalmente ficar juntos, como sempre fomos feitos para ser. Como eles sempre foram feitos para ser. As palavras atingiram-me como um golpe físico. Isto não era apenas sobre dinheiro ou conveniência. Eles tinham estado apaixonados o tempo todo. O meu marido e a minha mãe. Já descobriste como vais ter o resto do dinheiro? A minha mãe perguntou. A maior parte já está transferida para a nossa conta. Ela é tão confiante que vai assinar qualquer coisa que eu coloque na frente dela. A casa vai dar mais trabalho, mas eu tenho falsificado a assinatura dela nos documentos de refinanciamento. Quando eu pedir o divórcio, não haverá nada para ela lutar. E o Léo? A minha mãe perguntou. Eu vou ter a custódia. Quem daria uma criança a uma mulher com um histórico de depressão e instabilidade mental? Ela tem um histórico disso? A risada de David foi fria. Ela vai ter, quando o meu advogado terminar de construir o caso. As peças caíram no lugar com uma clareza nauseante. A maneira como David me tinha estado a encorajar a ver um terapeuta para a minha ansiedade. A maneira como ele tinha estado a documentar os meus surtos emocionais. Momentos em que eu tinha chorado ou ficado frustrada. Como qualquer pessoa normal. Ele tinha estado a construir um caso contra mim por meses, talvez anos. A criar um rasto de papel que me pintaria como uma mãe inadequada. Eu gravei mais 20 minutos da conversa deles, documentando seus planos para destruir a minha reputação, roubar os meus bens e levar o meu filho. Quando eu fugi daquela casa, eu tinha evidências suficientes para enterrá-los a ambos. Mas eu ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, eu fiz 3 chamadas telefônicas. A primeira foi para uma advogada de divórcio na cidade vizinha, alguém que David não conheceria e que não teria nenhuma ligação com a nossa comunidade local. Eu preciso de documentar fraude financeira conjugal e planear uma estratégia de divórcio, eu disse a ela. E eu preciso de total confidencialidade até que eu esteja pronta para prosseguir. A advogada, uma mulher esperta chamada Jessica Miller, concordou em encontrar-me naquela tarde. A segunda chamada foi para um detetive privado que me tinha sido recomendado. Alguém que se especializava em casos de adultério e crimes financeiros. A terceira chamada foi para o meu banco, mas não para o Sr. Peterson. Para a sua supervisora, uma mulher chamada Susan Adams, que lidava com casos de fraude.
Eu acredito que o meu marido tem estado a falsificar a minha assinatura em documentos financeiros, eu disse. Eu preciso de documentar isto, mas eu não quero que ele saiba que estou a investigar ainda. Susan foi profissional e compreensiva. Nós podemos definitivamente ajudá-la com isso, SRA. Jackson. Quando pode vir? Na quinta-feira à tarde. Eu tinha um rasto de papel que documentava cada coisa ilegal que David tinha feito com o nosso dinheiro. Eu tinha fotos dele na casa da minha mãe, quando ele supostamente devia estar no trabalho. Eu tinha conversas gravadas que provavam o caso deles e os seus planos para me destruir. Eu também tinha um congelamento judicial em todas as nossas contas, programado para entrar em vigor no momento em que eu pedisse o divórcio. Mas eu não estava pronta para jogar as minhas cartas ainda. Eu queria que eles cavassem o seu buraco ainda mais fundo. Na sexta-feira à noite, eu cozinhei o jantar favorito de Dave novamente. Desta vez, eu usei o novo vestido preto que tinha comprado, juntamente com a maquilhagem que realçava os meus olhos. Ele notou imediatamente. Uau! Tu estás incrível esta noite. Qual é a ocasião? Eu preciso de uma ocasião para ficar bonita para o meu marido, perguntei, sorrindo para ele de uma maneira que teria sido genuína há um mês. Durante o jantar, eu levantei algo que o fez ficar pálido. Eu estava a pensar, eu disse casualmente. Talvez devêssemos planear umas férias para o Natal, em algum lugar quente. O Léo nunca viu o oceano. Isso soa caro, David disse cautelosamente. Oh, eu não acho que o dinheiro será um problema. Eu falei com a companhia de seguros do meu pai hoje, e eles disseram que pode haver alguns benefícios adicionais que eu não sabia. Algo sobre juros compostos em pagamentos atrasados. A mentira saiu da minha boca tão suavemente que eu fiquei surpreendida. Mas o efeito em David foi imediato e satisfatório. Ele quase se engasgou com o vinho dele. A sério? De quanto dinheiro estamos a falar? Eles não têm a certeza ainda. Pode ser mais 50.000. Talvez mais. Eles vão ligar-me na próxima semana com os números finais. O rosto de David passou por uma série de expressões. Surpresa, ganância, calculismo e, finalmente, algo que parecia pânico. Isso é maravilhoso, querida. Verdadeiramente maravilhoso. Mas eu podia ver as engrenagens a girar na cabeça dele. Se mais dinheiro de seguro estava a chegar, ele ia querer pôr as mãos nele antes de me deixar. O que significava que ele teria de atrasar o seu plano. O que significava que eu tinha mais tempo para preparar o meu golpe final. Naquela noite, depois de David adormecer, eu ouvi-o levantar-se por volta das 2 da manhã. Eu ouvi através da fenda, na porta do nosso quarto, enquanto ele fazia uma chamada telefônica da cozinha. Margaret, sim, sou eu. Temos um problema. Ela diz que há mais dinheiro de seguro a chegar. Mais 50.000. Não, eu não acho que ela suspeite de nada. Ela é demasiado estúpida para perceber. Nós podemos ter que esperar mais tempo do que planeamos. Eu sei. Mas se agirmos muito rápido e perdermos aquele dinheiro... A voz dele falhou enquanto ele se movia mais para dentro da cozinha. Mas eu tinha ouvido o suficiente. Eles iam atrasar o seu plano para me destruir até que pudessem roubar ainda mais dinheiro que não existia. Perfeito. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Não por causa do que David e a minha mãe estavam a fazer-me. Eu já não me importava com a traição deles. A parte difícil era fingir ser a mesma mulher fraca e grata que eles esperavam, enquanto eu estava a preparar-me para destruí-los a ambos. Todas as manhãs, eu acordava e punha a máscara da velha Sarah. Humilde, ansiosa, grata por qualquer migalha de atenção ou afeto. Eu cozinhava as refeições favoritas de David. Eu perguntava sobre o dia dele com o que parecia ser interesse genuíno, e eu tinha a certeza de que Léo nunca suspeitou que algo estava errado. Mas por baixo, eu era uma mulher transformada.
Eu passei as minhas horas de almoço a encontrar-me com advogados e investigadores. Eu documentei cada mentira, cada roubo, cada momento de traição. Eu construí um caso tão hermético que nenhum juiz no mundo jamais deixaria David sair com o meu dinheiro ou o meu filho. O detetive privado, um ex-detetive da polícia chamado Michael Scott, foi particularmente útil. Em 30 anos a fazer este trabalho, ele disse-me durante uma das nossas reuniões: eu nunca vi uma documentação tão completa. O seu marido não está apenas a trair e a roubar. Ele criou um rasto de papel que prova a intenção criminosa. De que tipo de acusações estamos a falar? Perguntei. Fraude, peculato, falsificação. Se o procurador do Ministério Público quiser levar ao extremo, ele pode estar a enfrentar de 5 a 10 anos de prisão. O pensamento devia ter me feito sentir culpada. Este era o pai do meu filho, o homem que eu tinha amado por 12 anos. Mas tudo o que eu senti foi uma satisfação fria. Enquanto isso, David estava a ficar mais ansioso a cada dia. O dinheiro do seguro imaginário que eu tinha mencionado supostamente estava a ser processado pela empresa, e ele continuava a perguntar-me quando eu teria notícias. Estas coisas levam tempo, eu dizia-lhe, mas eles garantiram-me que valeria a pena esperar. A minha mãe também estava a ficar impaciente. Ela começou a ligar com mais frequência, sempre a perguntar sobre o dinheiro do seguro, daquela maneira casual que não era nada casual. Alguma notícia da companhia de seguros, querida? Ainda não, mãe, mas estou a ter esperança que em breve. Ela agiu surpreendida, embora eu não lhe tivesse dito. Bem, sabes o que eles dizem. Coisas boas vêm para aqueles que esperam. Se ela soubesse o quão verdadeiro isso ia ser. O momento pelo qual eu estava à espera chegou numa quinta-feira à tarde no início de dezembro. David anunciou que estaria a trabalhar até tarde novamente. Mas desta vez, ele cometeu um erro. O trabalho dos Martinez está atrasado, ele disse. Posso ter que trabalhar durante todo o fim de semana para recuperar. Mas eu tinha passado de carro pela casa dos Martinez naquela tarde. Estava completamente acabada. A família já estava a mudar-se. Naquela noite, eu segui-o novamente. Mas em vez de ir para a casa da minha mãe, ele dirigiu-se a um motel na periferia da cidade. O tipo de lugar para onde as pessoas iam quando não queriam ser vistas. O carro da minha mãe já estava no parque de estacionamento. Estacionei do outro lado da rua e esperei. Pela janela do quarto eu podia ver 2 figuras a mover-se. Eu não conseguia distinguir os detalhes, mas não precisava. O detetive privado tinha me dado uma câmera com uma lente teleobjetiva e eu usei-a para documentar tudo. A carrinha de David no parque de estacionamento do motel. O carro da minha mãe ao lado. A data e hora a mostrar que eram 2047, numa quinta-feira em que ele supostamente devia estar no trabalho. Mas a verdadeira prova veio quando eles finalmente saíram do quarto. Eles estavam tão confortáveis um com o outro, tão casuais. David tinha o braço em volta da cintura da minha mãe. Ela estava a rir de algo que ele tinha dito, a olhar para ele com afeto óbvio. Eles pareciam um casal, um verdadeiro casal, que tinha estado junto por muito, muito tempo. Eu tirei fotos de tudo. Depois dirigi para casa e carreguei-as para a pasta encriptada que o detetive privado tinha configurado para mim. Quando David chegou a casa à meia-noite, eu estava à espera com uma chávena de chá e uma expressão preocupada. Noite longa? Perguntei com simpatia. Exausto, mas estamos a fazer progressos. Isso é bom. Eu preocupo-me contigo a trabalhar tanto. Ele beijou o topo da minha cabeça e eu tive que lutar para não me afastar do toque dele. Tu és demasiado boa para mim, Sarah, se ele soubesse. Na manhã seguinte, eu fiz a chamada para a qual me tinha estado a preparar há semanas. Jessica, sou a Sarah Jackson. Estou pronta para pedir o divórcio. Tens a certeza? Uma vez que começamos este processo, não há como voltar atrás. Tenho a certeza. Eu quero pedir o divórcio hoje.
E eu quero que o congelamento da conta entre em vigor imediatamente. Considera-o feito. Podes estar no meu escritório às 14h da tarde de hoje? Estarei lá. Antes de ir para o escritório da advogada, eu fiz uma última coisa. Eu liguei para a empresa de construção para a qual David alegava estar a trabalhar e pedi para falar com o capataz do trabalho dos Martinez. Trabalho dos Martinez? O homem pareceu confuso. Esse trabalho terminou há 2 semanas em meados de novembro. Oh, lamento. Devo ter percebido mal. O meu marido, David Jackson, disse que estava a trabalhar lá esta semana. David Jackson? Nós não temos nenhum trabalho a acontecer esta semana. É época baixa, sabes? A última peça do puzzle caiu no lugar. David não só trabalhava para uma empresa de construção. Ele tinha uma pequena. Mas o negócio tinha estado lento, e em vez de me contar a verdade, ele tinha estado a fingir ter um emprego estável enquanto roubava dinheiro de mim e planeava a sua fuga. Às 14h, eu sentei-me no escritório de Jessica Miller e assinei os papéis que destruiriam a vida do meu marido. O congelamento da conta entra em vigor no fecho do negócio hoje, ela explicou. Ele não será capaz de aceder a nenhuma das contas conjuntas ou ao dinheiro que ele transferiu para a conta dele com a tua mãe. E a casa? Como podes provar que ele falsificou a tua assinatura nos documentos de refinanciamento? Essas transações são nulas e sem efeito. A casa permanece no teu nome. E a custódia do Léo? Jéssica deu-me um sorriso irônico. Dada a evidência de fraude financeira e manipulação psicológica que tu documentaste, eu diria que não há praticamente nenhuma chance de ele obter a custódia. Visitação supervisionada na melhor das hipóteses. O que acontece a seguir? Ele será notificado com os papéis amanhã de manhã. Eu recomendo que tu não estejas em casa quando isso acontecer. Leva o Léo e vai para um lugar seguro até que vejamos como ele reage. E as acusações criminais? Isso é contigo. A evidência é forte o suficiente para que o procurador do Ministério Público definitivamente processe se tu quiseres apresentar acusações. Eu pensei sobre o plano de David de me pintar como mentalmente instável para roubar o meu filho, sobre a crueldade casual da minha mãe e a sua alegria com a minha dor, sobre os anos de manipulação e mentiras. Apresenta acusações, eu disse. Todas elas. Naquela noite, eu fiz uma última performance como a velha Sarah. Eu cozinhei o jantar, ajudei o Léo com o seu trabalho de casa e agi como se tudo estivesse normal. David estava distraído, provavelmente a preocupar-se com o dinheiro do seguro que nunca viria. Depois de Léo ir para a cama, eu sentei-me com David no sofá e vi televisão. Tal como tínhamos feito milhares de vezes antes. Eu amo a nossa vida, eu disse, a aninhar-me ao lado dele. Eu também, querida, eu também. A mentira veio tão facilmente para ele. Mesmo agora, com os papéis prontos para o destruir, ele podia olhar-me nos olhos e mentir. Mas amanhã, ele aprenderia o que acontecia às pessoas que subestimavam Sarah Jackson. Eu acordei antes do amanhecer na sexta-feira de manhã, com uma sensação de antecipação que eu não sentia desde que era criança. Hoje era o dia em que tudo mudaria. Eu fiz o pequeno almoço para Léo e preparei-o para a escola como de costume. David já tinha saído para o seu trabalho falso, o que significava que ele provavelmente tinha ido para a casa da minha mãe para continuar a planear a minha destruição. Às 8h30, eu levei Léo para a escola e dei-lhe um abraço extra longo. Eu amo-te tanto, querido, eu disse. Eu também te amo, mãe. Estás bem? Pareces diferente ultimamente. Miúdo esperto. Demasiado esperto para o seu próprio bem às vezes. Eu estou bem, querido. Melhor do que bem. Tudo vai ficar bem. Depois de deixar Léo, eu dirigi-me a uma cafetaria do outro lado da cidade e instalei-me para esperar. Jessica tinha me enviado uma mensagem a dizer que o oficial de justiça entregaria os papéis entre as 9h
e as 10H, às 9:47. O meu telefone tocou. SRA, Jackson. Aqui é o oficial Williams do Departamento de Polícia de Clearwater Creek. O seu marido pediu-nos para ligar para a senhora. O meu coração bateu no meu peito, mas eu mantive a minha voz calma. Está tudo bem, oficial? Bem, senhora, o seu marido acabou de ser notificado com alguns papéis legais esta manhã, e ele está... Bem, ele está bastante chateado. Ele está a fazer algumas acusações sérias sobre a senhora e nós queríamos ter o seu lado da história. Que tipo de acusações? Eu perguntei. Ele está a dizer que a senhora tem agido erraticamente ultimamente, que tem mentido sobre o dinheiro do seguro e a tentar manipulá-lo. Ele está preocupado com o seu estado mental. Eu quase ri. Mesmo agora, mesmo enquanto o mundo dele desmoronava à sua volta, David estava a tentar fazer-se de marido preocupado. Oficial Williams, eu acho que o senhor devia saber que esses papéis são documentos de divórcio que eu apresentei, porque eu descobri que o meu marido tem andado a roubar das nossas contas conjuntas e a ter um caso com a minha mãe. Houve uma longa pausa. A sua mãe? Sim. Eu tenho uma documentação extensa tanto da fraude financeira quanto do caso. Eu ficaria feliz em partilhar com o senhor, se necessário. Senhora, a senhora estaria disposta a vir à esquadra para dar uma declaração? Claro, eu estarei lá em breve. A esquadra da polícia ficava a 10 minutos de carro da cafetaria. Quando eu entrei, eu podia ouvir a voz de David a ecoar de algum lugar na parte de trás do prédio. Ela tem agido como uma louca por semanas. Tudo isto está na cabeça dela. Ela está a inventar coisas. O oficial Williams encontrou-me na recepção. Ele era um homem de meia idade com olhos gentis e uma postura profissional. SRA, Jackson. Sou o oficial Williams. Obrigado por ter vindo. Ele levou-me para uma pequena sala de interrogatório, onde eu passei a próxima hora a expor o meu caso inteiro. Os registros financeiros que mostravam o roubo de David, as fotos dele no motel com a minha mãe, as gravações das conversas deles a planear a minha destruição. Sim, a expressão do oficial Williams tornou-se mais séria com cada pedaço de evidência que eu apresentei. SRA, Jackson, isto é extenso. A senhora tem documentado isto por semanas. Eu queria ter a certeza de que tinha tudo o que precisava para me proteger a mim e ao meu filho. O que a senhora me mostrou aqui, isto constitui fraude criminosa, possivelmente peculato. A senhora está preparada para apresentar acusações? Sim, eu estou. E a sua mãe? Ela está claramente envolvida nisto também. Eu quero que as acusações sejam apresentadas contra ela também. O oficial Williams assentiu. Nós precisaremos de interrogá-los a ambos separadamente. O seu marido ainda está aqui, mas nós precisaremos de trazer a sua mãe. Ela provavelmente está na casa dela ou no motel onde eles têm estado a encontrar-se. Nós vamos encontrá-la. Enquanto isso, há algum lugar seguro onde a senhora possa ficar? O Sr. Jackson está... Bem, ele não está a aceitar isto bem. Eu pensei em Léo, que estaria a sair da escola em poucas horas, sobre a casa que era legalmente minha, mas que pode não se sentir segura mais. Eu vou encontrar algo. O oficial Williams entregou-me o seu cartão. Ligue-me se precisar de alguma coisa. E SRA. Jackson, o que a senhora fez aqui, documentar tudo tão completamente, isso exigiu coragem de verdade. Foi a primeira vez na minha vida adulta que alguém me tinha chamado de corajosa. Eu saí da esquadra da polícia e dirigi para a escola do Léo. Eram apenas 12:00, mas eu precisava de vê-lo, de abraçá-lo e de me lembrar por que eu estava a fazer tudo isto. Encontrei-o no almoço e perguntei à professora dele se eu podia falar com ele em particular. Léo, querido, eu preciso de te contar algo importante. O rosto dele ficou sério imediatamente. Está bem. O pai está a passar por algumas coisas difíceis agora,
E nós provavelmente vamos ter que ficar em outro lugar por alguns dias, enquanto os adultos resolvem as coisas. Tu e o pai vão divorciar-se? A pergunta atingiu-me como um murro no estômago. Eu tinha estado tão focada na minha vingança que eu quase me tinha esquecido de que isto também magoaria o Léo. Sim, querido, nós vamos divorciar-nos. Léo ficou quieto por um longo momento, a mexer no seu sanduíche. É por causa da avó Margaret? Eu quase caí do banco da cafetaria. O que tu queres dizer? Eu ouvi-os a falar ao telefone às vezes, quando o pai pensava que eu estava a dormir. Eles pareciam como se gostassem muito um do outro, mais do que a família supostamente gosta um do outro. O meu filho de 11 anos tinha descoberto o que eu tinha sido demasiado cega para ver por meses. Léo, eu preciso que tu saibas que nada disto é culpa tua, está bem? Às vezes os adultos tomam decisões erradas, mas isso não significa que eles não amam os seus filhos. Tu ainda amas o pai? Foi a pergunta mais difícil que eu alguma vez tinha sido feita. Há um mês, a resposta teria sido um sim automático. Bem, eu amo o homem que eu pensava que o teu pai era. Eu disse cuidadosamente. Mas acontece que ele não era quem eu pensava que ele era. Nós vamos ficar bem? Eu envolvi os meus braços em volta do meu filho e abracei-o com força. Nós vamos ficar melhor do que bem, querido. Eu prometo-te. Naquela tarde, nós demos entrada num hotel do outro lado da cidade. Nada chique, apenas um lugar limpo e seguro onde Léo e eu poderíamos descobrir os nossos próximos passos. O meu telefone tinha andado a tocar com chamadas e mensagens o dia todo. Algumas de David, variando de irritado, a suplicante, a ameaçador. Algumas da minha mãe. A maioria eram variações de como pudeste fazer isto à tua própria família? Mas a chamada que importava veio às 18h, enquanto Léo e eu estávamos a comer pizza e a ver desenhos animados. SRA. Jackson. Aqui é o oficial Williams. Nós prendemos o seu marido e a sua mãe. Eles estão a ser acusados de fraude, peculato e conspiração para cometer crimes financeiros. O que acontece agora? Eles provavelmente serão libertados sob fiança amanhã, mas eles terão ordens de restrição contra eles. Eles não terão permissão para entrar em contato consigo ou com o Léo diretamente. E o dinheiro que eles roubaram, o procurador do Ministério Público e o seu advogado serão capazes de recuperar a maior parte dele. A conta para a qual eles a transferiram foi congelada, e nós estamos a trabalhar para rastrear as retiradas em dinheiro. Depois de desligar, eu sentei-me na cama do hotel e tentei processar tudo o que tinha acontecido. Nesta manhã, eu estava casada com um homem que eu pensava que amava, a viver numa casa que eu pensava que era segura, parte de uma família que eu pensava que era real. Hoje à noite, eu estava divorciada. O meu marido e a minha mãe estavam na prisão, e a minha vida inteira tinha sido revelada como uma mentira elaborada. Mas pela primeira vez em anos, eu senti-me livre. Léo olhou para cima dos seus desenhos animados. Mãe, tu estás a chorar? Eu toquei no meu rosto e percebi que eu estava, mas não eram lágrimas de tristeza. Eu estou bem, querido. São lágrimas de alegria. Às vezes, os adultos choram quando estão felizes, quando eles finalmente estão livres de algo que os estava a magoar. Léo considerou isto seriamente. Nós estamos livres agora? Eu olhei para o meu filho corajoso, esperto, maravilhoso, que merecia muito mais do que a família desfeita que eu tinha estado a tentar manter unida. Sim, Léo, nós estamos livres. Não se esqueça de dar um like e subscrever se esta história tocou o seu coração. O seu apoio impulsiona-nos a continuar a partilhar estas experiências. O julgamento aconteceu 6 meses depois, na primavera. Por essa altura, Léo e eu tínhamos nos instalado na nossa nova vida num pequeno apartamento do outro lado da cidade. Não era tão grande como a nossa antiga casa, mas era nossa de uma maneira
que aquela casa nunca tinha sido. Eu tinha voltado a trabalhar a tempo inteiro na biblioteca e a SRA. Davis tinha sido incrivelmente solidária durante tudo. A cidade inteira tinha ouvido falar sobre o escândalo, claro. Num lugar como Clearwater Creek, notícias como essa espalham-se mais rápido do que um incêndio florestal. Mas em vez do julgamento e da pena que eu esperava, a maioria das pessoas foi surpreendentemente solidária. Outras mulheres vieram à frente com as suas próprias histórias do comportamento inadequado de David ao longo dos anos. Homens na indústria da construção revelaram que o negócio de David tinha estado a falhar por meses antes de ele começar a roubar de mim. Ainda mais surpreendentemente, várias pessoas mencionaram que eles nunca tinham gostado da minha mãe, que eles sempre tinham pensado que havia algo frio nela. Ela sempre agiu como se fosse melhor do que toda a gente. A SRA. Davis disse-me uma tarde, como se ela estivesse a fazer um favor ao mundo ao existir. O julgamento em si foi quase anticlimático. A evidência era tão esmagadora que David e a minha mãe acabaram por fazer acordos de confissão em vez de enfrentar um júri. David recebeu 3 anos de prisão por fraude e peculato. A minha mãe recebeu 18 meses por conspiração e o seu papel no plano. Eu estava no tribunal quando eles foram sentenciados. David olhou para mim com uma mistura de raiva e o que poderia ter sido arrependimento. A minha mãe olhou para mim como se eu fosse uma estranha que ela nunca tinha visto antes. Nenhum deles jamais pediu desculpa. A recuperação financeira levou mais tempo, mas Jessica Miller provou valer cada dólar que eu lhe paguei. Nós recuperamos quase todo o dinheiro roubado, mais os danos. A casa vendeu rapidamente e com o dinheiro do seguro que David não tinha sido capaz de roubar, Léo e eu encontramo-nos mais financeiramente seguros do que nunca. Mas o dinheiro não foi a verdadeira vitória. A verdadeira vitória foi em quem eu me tinha tornado no processo de lutar por ele. No dia seguinte à sentença, eu fiz algo que eu nunca tinha feito antes. Eu fui a um salão de cabeleireiro e pedi uma transformação completa. Eu quero parecer alguém com quem não se pode mexer, eu disse ao estilista. Uma jovem mulher chamada Crystal, com mechas roxas no cabelo e olhos gentis. Quando ela terminou, a mulher que olhava para mim do espelho era confiante, forte e bonita. Não porque ela estava a tentar agradar a mais ninguém, mas porque ela finalmente sabia o seu próprio valor. Naquela noite, Léo e eu fomos jantar para celebrar. Nada chique, apenas o restaurante do centro. Mas sentiu-se como a refeição mais importante da minha vida. Mãe, tu pareces diferente, Léo disse enquanto comia o seu hambúrguer com queijo. Diferente como? Mais feliz, como se não tivesses medo de nada mais. Eu não tenho medo, eu percebi, enquanto eu o dizia pela primeira vez na minha vida. Eu não tenho medo. Ficas feliz por não vivermos mais com o pai? Foi uma pergunta difícil, mas eu respondi honestamente. Eu fico triste que o teu pai tenha feito as escolhas que ele fez, mas eu fico feliz que nós tenhamos fugido dele antes que essas escolhas nos magoassem ainda mais. Tu vais casar de novo algum dia? Eu ri. Eu não sei, querido. Talvez. Mas se eu o fizer, será com alguém que pensa que eu sou incrível exatamente como eu sou. Tu és incrível, mãe. Tu és a pessoa mais forte que eu conheço. Vindo do meu filho de 11 anos, essas palavras significavam mais do que qualquer elogio que eu alguma vez tinha recebido. 7 meses depois do julgamento, eu recebi uma carta pelo correio. O endereço de remetente era a instalação correcional feminina, onde a minha mãe estava a cumprir a sua sentença. Eu quase a atirei fora sem abrir, mas a curiosidade foi mais forte. Sarah, dizia, eu tive muito tempo para pensar sobre o que aconteceu, e eu percebo agora que eu estava errada. Não apenas sobre o dinheiro, mas sobre tudo. Eu estava errada sobre ti.
Tu nunca foste fraca ou patética ou qualquer uma das outras coisas que eu disse. Tu eras apenas confiante. E eu aproveitei-me dessa confiança. Eu também estava errada sobre o David. Ele nunca foi bom o suficiente para ti. E eu devia ter visto isso desde o início, em vez de o encorajar a magoar-te. Mas, acima de tudo, eu estava errada sobre mim mesma. Eu pensei que merecia melhor do que a vida que eu tinha, e eu convenci-me de que levar o que tu tinhas me faria feliz. Não fez. Apenas fez de mim uma pessoa que eu não reconheço. Eu não espero que tu me perdoes. Eu não mereço perdão. Mas eu queria que tu soubesses que tu estiveste certa em defender-te. Tu estiveste certa em proteger-te a ti mesma e ao Léo. Tu és mais forte do que eu alguma vez te dei crédito. Mais forte do que eu alguma vez fui. Sinto muito, Sarah, por tudo. Margaret. Eu li a carta, depois dobrei-a cuidadosamente e coloquei-a na minha gaveta da secretária. Não porque eu estava pronta para a perdoar. Eu não tinha a certeza se eu alguma vez estaria. Mas porque era a prova de que, às vezes, até as piores pessoas podem reconhecer a verdade quando são forçadas a enfrentá-la. 1 ano depois do julgamento, Léo e eu mudamo-nos para uma nova casa. Nada muito grande ou chique, apenas um lugar confortável com um jardim onde eu podia cultivar os vegetais que eu sempre quis experimentar. Eu tinha sido promovida a bibliotecária principal depois de a SRA. Davis se reformar, e eu amava o trabalho mais do que nunca. Eu também tinha começado a ensinar aulas de literacia para adultos à noite, a ajudar pessoas a aprender a ler que nunca tinham tido a chance. Uma das minhas alunas era uma mulher chamada Maria, que tinha saído de um casamento abusivo com 2 filhos pequenos. Ela lembrou-me de mim mesma antes de eu ter aprendido a defender-me. Eu não sei como ser forte, ela disse-me uma tarde depois da aula. Tu já és forte, eu disse. Tu saíste? Essa foi a parte mais difícil. Todo o resto é apenas aprender novas habilidades. Tu sempre soubeste como defender-te? Eu ri. Maria, há 1 ano eu teria pedido desculpa por respirar alto demais. A força não é algo com que tu nasces. É algo que tu construís uma decisão de cada vez. A minha primeira decisão foi decidir que eu era digna de lutar. Todo o resto veio disso. 5 anos se passaram desde aquele dia de novembro. O meu mundo desmoronou. Léo tem 16 agora. Alto e confiante. E nada como a mulher desfeita que eu costumava ser. Ele nunca pediu para visitar o pai dele na prisão. E eu nunca insisti no assunto. David foi libertado depois de cumprir 2 anos e meio da sua sentença. Ele mudou-se para outro estado e nunca tentou contactar-nos. Eu ouvi através de amigos em comum que ele está a trabalhar na construção novamente, a viver num pequeno apartamento, a tentar reconstruir a sua vida. A minha mãe foi libertada depois de 14 meses. Ela mudou-se para Sevilha para viver com a sua irmã. E nós não falamos desde que ela saiu. Eu não tenho a certeza se algum dia falaremos, e eu fiz as pazes com isso. As pessoas às vezes perguntam-me se eu me arrependo do que eu fiz. Se eu acho que a vingança valeu a pena destruir o meu casamento e enviar a minha mãe para a prisão. A resposta é sempre a mesma. Eu não destruí o meu casamento. David fê-lo no momento em que ele decidiu roubar de mim e trair-me com a minha própria mãe. Eu não enviei a minha mãe para a prisão. Ela o fez ao escolher participar numa conspiração criminosa contra a sua própria filha. Tudo o que eu fiz foi recusar-me a ser uma vítima. A mulher que eu sou agora seria irreconhecível para a mulher que eu era há 5 anos. Eu dirijo a biblioteca com confiança e autoridade. Eu sou dona da minha própria casa. Eu já viajei para lugares que eu nunca pensei que veria. Paris, Londres, Roma. Às vezes sozinha, às vezes com o Léo.
sempre com o conhecimento de que eu posso cuidar de mim mesma onde quer que eu vá. Eu já tive alguns encontros, mas não tenho pressa em casar de novo. Eu gosto demais da minha independência, e eu aprendi a ser muito cuidadosa sobre quem eu deixo entrar na minha vida. Qualquer homem que queira estar comigo tem que merecer esse privilégio. Mais importante ainda, eu criei um filho que respeita as mulheres e que entende que a verdadeira força vem de proteger as pessoas que não podem proteger-se a si mesmas, não de tirar vantagem delas. Léo vai para a faculdade no próximo ano e pela primeira vez na minha vida eu estou entusiasmada por estar por conta própria. Não porque eu não amo o meu filho, mas porque eu finalmente sei quem eu sou quando não há mais ninguém por perto. Eu sou uma mulher que se defendeu quando o mundo tentou quebrá-la. Eu sou uma mulher que descobriu que ela nunca foi tão fraca como todos lhe disseram que ela era. Eu sou uma mulher que aprendeu que a melhor vingança não é apenas sobreviver, mas prosperar. Às vezes, tarde da noite, quando eu não consigo dormir, eu penso sobre aquele momento atrás da janela da cozinha da minha mãe. O momento em que eu ouvi as duas pessoas que eu mais amava a planear a minha destruição. Foi o pior momento da minha vida. Foi também o momento em que eu comecei a tornar-me a mulher que eu sempre fui feita para ser. Eles pensaram que me estavam a destruir. Em vez disso, eles libertaram-me. E isso é um presente pelo qual eu serei grata pelo resto da minha vida. Deixe um comentário e diga-nos se este final o surpreendeu ou o fez refletir. Adoraríamos ler os seus pensamentos.